Desde junho desse ano, a UTI onde eu trabalho deixou de ser uma UTI Covid. Voltou a ser uma UTI geral e só ficou, no caso, uma das UTIs como unidade para atender ainda pacientes com coronavírus. O meu primeiro impacto foi de total desespero, de medo, de pânico, né? Estou aqui no meu cantinho relativamente protegida e de repente vou estar me expondo, né? Realmente foi bem difícil tomar a decisão de aceitar esse desafio, esse convite para entrar na UTI, me ter, né, como terapeuta ocupacional lá. Eu acho que foi um reconhecimento do trabalho e do que o terapeuta ocupacional pode fazer dentro de uma UTI em qualquer momento. No início a gente via aquelas filas de ambulância, que era bastante assustador, porque a gente sabia que ali estavam pacientes graves e estavam precisando de um socorro o quanto antes. Mas assim, de repente, a gente vê fila de carros de funerárias, né, para pegarem corpos de pessoas que não resistiram. Eu fiquei bastante impactada, assustada, sensibilizada com essa cena. Foi bem chocante. Passado esse primeiro momento, assim, de início de pandemia, chegaram alguns tablets que a Secretaria de Saúde doou para os hospitais e aí a gente iniciou o projeto de visitas virtuais. Eram chamadas de vídeo, né, entre os pacientes e seus familiares. Antes mesmo da UTI se tornar Covid, eu sempre tive uma atuação também junto à família. Eu, na verdade, comprovei que eu já sabia que era a importância da manutenção desse vínculo, quanto era importante para a saúde física e mental do paciente, saber como estava a sua família lá fora, como estava o mundo lá fora, e o quanto era importante também para a família saber e ver como estava seu ente querido lá na UTI. Então, a gente poderia, através da chamada de vídeo, trabalhar a orientação temporal, trabalhar os afetos, os vínculos, fazer um treino de AVD. Tinha que ter uma preparação para essa chamada. A gente estimulava o paciente a sentar, então já tinha mudança de decúbito, então ele sentava, ele se penteava, ele se ajeitava, né, para ter esse contato com essa família. E o quanto, assim, também essa chamada ajudava o paciente a ter energias, a ter forças, a ter vontade de melhorar, de colaborar com o tratamento. Muitas vezes o paciente ele ficava resistente pelo sofrimento da própria doença e do isolamento, de um tubo e de um traqueóstomo, uma intervenção e de uma coleta de sangue. Então, assim, tudo isso vai desgastando muito o paciente, vai estressando, e a chamada de vídeo trazia uma certa leveza, né, uma certa esperança, uma certa motivação para esse paciente. À medida que o paciente vai melhorando, ele também vai precisando de fazer um treino de um AVD, de ir aos poucos retomando, né, a rotina dele. Muitas vezes o paciente com Covid, além de ser sedado, ele precisou ser bloqueado, então ele tem muito da independência dele prejudicada, e aí a gente, enquanto terapeuta ocupacional, também pôde atuar nesse sentido, tanto na UTI como fora da UTI, né, na enfermaria, e também, assim, a gente recebeu, né, e a gente tem pacientes sequelados também da Covid que muitas vezes precisam de um olhar diferenciado que o terapeuta ocupacional tem para que ele consiga se reconectar com a sua rotina, se reconectar com o que ele gosta de fazer. Talvez ele naquele momento não consiga fazer o que ele gosta de fazer da forma como ele fazia antes, mas a gente pode encontrar uma forma de ele estar podendo executar as atividades significativas para ele. E aí aos poucos ele ir também retomando a vida e retomando o cotidiano e retomando a independência e trabalhando a autonomia dele. Então eu acho que foi um ganho também nesse aspecto de a gente poder mostrar que a gente pode fazer e o quanto que a gente pode fazer. A Covid, eu acho que ela trouxe para todos nós a possibilidade de ressignificar, né, muita coisa,
de valorizar um abraço, de valorizar um estar com os amigos, de valorizar você poder ir e vir sem ter medo. E a terapia ocupacional, ela trabalha muito com isso, com o cotidiano, com o dia a dia, com as atividades de vida diária, e que nessa pandemia tudo isso foi tirado da gente, né? A gente teve uma alteração total de nossas vidas, independente de sermos profissionais de saúde ou não, tivemos que fazer várias mudanças. Acho que, enquanto terapeuta ocupacional, a gente pôde também ajudar as pessoas a se readaptarem a uma rotina bem diferente da rotina comum delas, e também me fez perceber o quanto eu posso fazer e o quanto, às vezes, coisas pequenas que eu faça para o meu paciente podem se tornar grandes para ele. De você ver o paciente de uma forma mais global, de você ver um paciente como uma pessoa que tem uma família, que tem uma profissão, que tem gostos, que tem vontades, que tem um apelido. Inclusive, uma das coisas que eu introduzi na UTI foi o prontuário afetivo. Esse prontuário afetivo nos ajuda na vinculação com o paciente, não só a mim enquanto terapeuta ocupacional, mas o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o técnico de laboratório, o técnico da hemodiálise. Enfim, é algo que nos traz à tona uma humanidade daquela pessoa que às vezes está consciente, às vezes não, que às vezes vai ficar bem, às vezes não. Então eu acho que a Covid nos ajudou também a perceber e a valorizar mais o humano e as relações humanas.